Fala galera, tudo bem? Eu sou o Wagner Salles. Seja muito bem-vindo a mais uma análise de obras. Hoje trago para vocês minha análise desta que é uma obra-prima do movimento renascentista. Eu também fiz uma análise da obra A Incredulidade de São Tomé. Vou deixar aqui nos cards para vocês poderem assistir depois. Voltando para a obra Criação de Adão, ela faz parte de um conjunto de pinturas feitas na Capela Sistina, que está situada no Palácio Apostólico, residência oficial do Papa na cidade-estado do Vaticano. A divisão do teto nos dá 9 painéis, representando cenas do livro de Gênesis. Podemos mostrar cada um em outro vídeo, mas antes de irmos para a obra, é muito importante a gente dar aquela contextualizada sobre época, técnica, história e apresentarmos os atores principais para que possamos assimilar melhor cada detalhe escondido nessa obra. As pinturas foram feitas com a técnica de afresco. Mas Wagner, o que é o afresco? É uma forma de arte ou método de pintura mural que consiste em aplicar cores diluídas em água sobre um revestimento de argamassa ainda fresco, de modo a facilitar o embebedamento da tinta, ou seja, a absorção da tinta sobre o gesso. Agora que a gente já aprendeu um pouquinho sobre essa técnica, eu vou apresentar os atores principais desse episódio. O primeiro deles é o executor, o artista que fez a obra, que se chama Michelangelo Buonarroti. O outro é o Papa Júlio II, que é o encomendador da obra. Michelangelo fez a pintura entre 1508 até 1512, podendo parecer muito tempo para se trabalhar em um único teto, porém, esse é um feito impressionante, pois o artista trabalhava sozinho e deitado em andaimes. Encomendado pelo Papa que queria adornar seu teto com toda a criação divina em painéis, que as pessoas pudessem olhar durante a missa. Isso facilitaria o entendimento dos fiéis. Toda essa história está representada no filme Agonia e Êxtase. Neste filme de 1965, podemos ver de forma romantizada por Hollywood, é claro, a relação conturbada entre Michelangelo e o Papa. Super indico assistirem esse filme, vale muito a pena. Mas vamos voltar à história. Segundo conta os registros da época, Michelangelo não queria pintar o teto, pois ele não se considerava um pintor. Isso porque ele acreditava que a pintura era uma forma de arte inferior. Sua verdadeira paixão era a escultura. Quando ele se declarava artista, ele se apresentava como escultor. Caramba, dá pra acreditar nisso? Coloca aqui nos comentários o que você acha disso. Eu acho um absurdo. O cara tinha um talento incrível e deixou sua marca não só na história da arte, como na humanidade. Agora que eu já te apresentei os atores principais dessa história e ainda te indiquei um filme, dá aquele like para poder ajudar o canal. Se inscreva caso ainda não seja inscrito. E vem comigo aprender mais sobre a história da arte. Antes de irmos para o primeiro plano, é importante a gente entender a simetria que Michelangelo nos entrega. Dividindo a pintura em seu centro exato, vemos que existe um desequilíbrio na composição. Deus está ocupando com o antebraço partes maiores da pintura do que o Adão. Isso porque ele é Deus. Ele é o Verbo, como segundo João, que nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Ele está no princípio. Tudo foi feito por ele, e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. Mas o que é o Verbo? O dicionário online nos diz que é classe de palavras do ponto de vista semântico, contendo as noções de ação. E o que Deus está fazendo na pintura? O movimento, a ação de dar vida a Adão. Como Deus é o precursor de tudo e nada existe sem ele, ele tem maior área dentro da pintura. Mas não é só por isso, ele é a consciência ativa. Dividindo a pintura ao meio, conseguimos ver melhor essa questão. A área que Deus invade na parte de Adão é maior do que a parte que Adão invade na de Deus.
A linha horizontal nos dá uma noção diferente. Perceba que, embora estão quase no mesmo nível, Deus se encontra um pouco mais acima. Se traçarmos uma linha na diagonal de ponta a ponta, vemos novamente um desequilíbrio belo. A mão de Deus insiste em invadir o espaço de Adão. Se invertermos essas linhas diagonais na posição oposta, vemos que a área da presença de Deus é maior ainda. A linha da direita cai para a esquerda como quem diz: acabei de descer do céu. Se colocarmos um X que divide a pintura, vamos ver quase como uma seta, como um apontando para o outro. A parte inferior focada no peito para baixo de Deus. Se focarmos em Adão, ele quase todo está no interior dessa marcação. Agora, veja como o braço de Deus repousa no centro desse X. Michelangelo concentra toda a atenção da pintura neste braço, mas não é só nele, como vamos ver a seguir. A harmonia entre equilíbrio e desequilíbrio na pintura são impecáveis. A maneira como Michelangelo trabalhou em tal composição é genial. E aqui vou mostrar tudo para vocês. Ele uniu a simplicidade de uma cena e a sofisticação em dar mensagens que são implícitas. Aqui o pintor faz o encontro de Deus com a humanidade, pois Adão é o primeiro homem e, segundo a Bíblia, é dele nossa origem. Primeiro vamos focar no fundo do lado direito. Perceba quão claro ele é. Naturalmente, Deus está presente no céu, onde é o seu lugar. Do lado esquerdo, temos Adão deitado sobre fundos de pastéis, azul e verde. Veja como esse fundo é pouco trabalhado em comparação à imagem de fundo de Deus. Ele está coberto por anjos revestidos em um manto. Já Adão está só, naturalmente, ele é o primeiro, ninguém veio antes dele. Estes fundos de azul e verde estão sem maiores detalhes, completamente crus. De certo modo, simples, assim como Adão se encontra naquele momento. Adão, como havíamos mencionado, está passivo, deitado preguiçosamente em um repouso tranquilo. Ele apenas estica o braço para Deus. O corpo atlético, belo e forte dele é uma representação do ideal de beleza masculina daquela época, também em parte herdado pelos gregos. Essa harmonia toda vem de estudos de anatomia típicos do movimento renascentista, que é um movimento voltado à ciência e ao estudo. Essas questões também se aplicam à figura de Deus, aqui idealizado como um homem de mais idade, mas ele também veio antes de tudo e todos. Seu semblante traz a concentração ao dar a Adão a centelha divina, ou melhor, conceder a ele a vida através de um único toque. Seu corpo musculoso cuidadosamente carregado por anjos que o elevam no ar. Essa representação ficou tão forte no inconsciente coletivo das pessoas que se tornou uma crença de que Deus é assim, um senhor de barba longa e cabelos grisalhos. Existem duas especulações sobre quem é a figura ao lado de Deus. Essa que está embaixo do seu braço, uns especulam que seja a própria Eva, aguardando ao lado de Deus, esperando para ser criada. Outros acreditam que seja Maria. O anjo a quem Deus toca com a mão esquerda seja o próprio Jesus, ainda criança. Esse manto que cobre a todos aqui tem uma forma que gera muita curiosidade nas pessoas. Isso porque, se olharmos bem, ela tem o formato de um cérebro. Mas por que Michelangelo quis trazer simbolicamente essa parte do corpo na pintura? O cérebro aqui não é a representação apenas do órgão mais importante do ser humano, mas uma representação da consciência. De toda a criação de Deus, qual é o único animal que tem noção de tempo, dos sentimentos, de bem e mal, da responsabilidade, amor e respeito?
Nós somos a única espécie que temos consciência através da nossa mente que envelhecemos. E o que Michelangelo nos dá? Um jovem frente à figura mais velha que ele. Mas vamos fazer uma correlação entre Deus e Adão em uma outra perspectiva. Vejam como a posição de ambos é quase um reflexo no espelho. Os membros são simétricos, têm uma composição muito parecida, fazendo referência à passagem bíblica. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aqui Michelangelo faz Deus criando a sua imagem e semelhança. Se olharmos a imagem e vermos Adão frente a Adão, vemos que a posição de Deus e ele são quase iguais, desse modo semelhantes. São homens brancos caucasianos, tipicamente como os paradões europeus, e não poderia ser diferente. Foi pintado em uma época de ascensão europeia, inevitavelmente pintado por um europeu. Ou seja, os artistas pintavam a sua própria imagem e semelhança. Assim, o artista pintava a Deus a sua própria imagem e semelhança, brancos europeus. Enquanto, segundo a Bíblia, Deus fez a nós a sua imagem e semelhança. Mas vejam como os papéis se invertem. Segundo a Bíblia, Jesus disse: "Vós são deuses", no Salmo 88, 2.6, onde lemos: "Eu disse, sós deuses, sós todos filhos do Altíssimo. Somos semelhantes a Deus em espírito." Só para trazer mais uma referência e uma curiosidade, existe uma artista estadunidense chamada Harmonia Rosales, de 30 e poucos anos, que faz releituras de obras famosas. Sugiro que conheçam o trabalho dela. Vou colocar aqui a imagem para vocês que ela fez da sua releitura da criação de Adão, no caso, a criação de Eva. Penso que é muito válido esse tipo de releitura pela representatividade que ela tem. Precisamos desse tipo de abordagem e desconstrução social. Voltando à obra original, vamos agora ao ápice de toda ela, o encontro das mãos de Deus e Adão. Existe muita especulação sem fundamento que diz que Michelangelo refez o dedo de Adão, a pedido da curadoria da capela. Essa falácia foi desmentida e vou deixar aqui embaixo para vocês verem a matéria e lerem depois. Se olharmos o dedo de Deus, está completamente esticado. Ele se esforça para tentar tocar Adão. Já a mão de Adão se mantém descontraída, as falanges do dedo de modo a não fazer um maior esforço para tocar Deus. Mas o que o pintor quis nos dizer com esse simbolismo? Que a natureza humana está fadada às vicissitudes da vida? Não, muito mais bonito que isso. Esse gesto simples, cuidadoso e frágil é a marca definitiva do maior bem que Deus nos concedeu depois da vida, o livre-arbítrio. Adão é livre para tocar Deus se quiser. Somos todos capazes de buscar a Deus. A questão é, queremos? Ele, o Pai, está sempre com a mão estendida a atender o Filho. Nós, humanidade. Esse gesto simplório é uma demonstração de amor e compaixão que Deus tem não só com Adão, mas com toda a humanidade. Aqui representado em um único homem. Desse modo, Deus estende sempre a mão a nós, mas tem que partir de nós buscá-lo, se quisermos. Mas e o nome da obra? Será que quer nos dizer alguma coisa? Michelangelo deixou algo para pensarmos sobre? Existe uma dualidade em toda a pintura: equilíbrio, desequilíbrio, esforço, repouso, alto, baixo, igual, semelhança. Já o que o nome nos traz é um questionamento. A criação de Adão tem um sentido que é o momento no qual Adão é criado. Porém, se lermos de modo diferente, ganha outra perspectiva. A criação de Adão, no sentido que quem criou Deus foi Adão. Não o contrário, como havíamos mencionado durante todo o vídeo. Essa é outra dualidade da grande pintura.
De todo modo, deixo vocês com essa dúvida. Foi Deus que criou Adão ou foi Adão que criou Deus? E depois, Deus existe? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de dar o seu like e ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Compartilhe com pessoas que você sabe que gostam de história da arte. Galera, agradeço de coração quem assistiu e quem deu o like. Te aguardo no próximo vídeo. A gente se vê lá. Um grande abraço. Fui.